Muito bem, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. A gente está aí caminhando já para a segunda metade do nosso curso. Então, o curso de teoria de escala, né? E aplicações. Então, na aula de ontem e na aula de terça-feira, a gente falou sobre aplicações da teoria de escala em sistemas biológicos e também falamos sobre fractais, né? Especificamente ontem. A gente parou um pouquinho aí nas aplicações e fomos para os fundamentos. Então a gente passou a aula de ontem inteira ali, tentando definir o que é um fractal e colocando também algumas aplicações, né? Especificamente eu falei de algumas aplicações em linguística, em biologia mesmo, e pincelei apenas algumas questões em fenômenos urbanos, né? Eu só pincelei na aula de ontem porque eu queria me dedicar uma aula toda para falar de sistemas urbanos, né? Não necessariamente fractais, mas no fenômeno urbano e como leis de escala, das quais incluem fractais, poderiam ser interessantes para a gente entender como é que funciona a dinâmica de uma cidade, né? Dinâmica que eu digo aqui, eu não estou me restringindo apenas às questões espaciais, mas também questões sociais e econômicas, né? Então, de que forma a economia da cidade reage, ou pelo menos a economia das cidades, né, reage frente ao tamanho delas, né? Então, de que forma a produção de riqueza, a produção de conhecimento é afetada quando uma cidade cresce, ou quando ela sai de um pequeno vilarejo e se torna uma cidade, e, consequentemente, uma mega cidade, né? Então, quais os fatores socioeconômicos e infraestruturais mudam de acordo com a escala da cidade. Então, isso que eu estou interessado, não só nessa aula, mas na verdade é o meu tópico de pesquisa, né? Então, tenho me dedicado aí os últimos 10 ou 15 anos, não sei, alguma coisa em torno de 10 a 15 anos, tentando entender essa questão, né? De que forma as métricas urbanas se diferenciam quando eu tenho cidades de diferentes portes. Então, muito bem, a gente vive num contexto bastante interessante, assim, na história da humanidade, porque pela primeira vez na história, a população urbana, a população que vive nas cidades, ultrapassa a população rural, né? E os especialistas acreditam que até 2050, algo em torno de 60 ou 70% da população mundial vai viver em cidades, né? Atualmente, países desenvolvidos já atingem números do tipo 70, 80% da população vivendo em cidades, né? Isso hoje, né? Em países em desenvolvimento, países já desenvolvidos, né? Mas esse número é crescente, né? De populações, da população humana vivendo em cidades. Isso tem uma série de benefícios, mas também uma série de malefícios também, né? Porque você tem todo um problema de densamento das cidades que precisa ser bem entendido e ser resolvido, né? E para se resolver isso aí, é extremamente necessário que a gente entenda a cidade de uma forma quantitativa, né? Então, da mesma forma que a gente vive um momento especial, né, no sentido de que a população urbana é maior agora do que a população rural, a gente também vive um momento especial em termos tecnológicos, né? Então, você hoje tem um grande acesso a dados empíricos, né? Seja através de GPS ou dados coletados por telefone celular, né? Então você tem uma riqueza de dados que permite você olhar para o fenômeno urbano da mesma forma que um biólogo, por exemplo, olha no microscópio e vê a célula biológica, né? Então, com os dados e com o uso de softwares apropriados, você consegue olhar para o fenômeno como se fosse um biólogo olhando para o microscópio, né? Então, dados são baratos hoje em dia, né? Aqui eu tenho uma situação aqui em que você divide o planeta Terra em pixels e cada pixel carrega a informação do tipo área construída, comprimento vertical médio, população que vive naquele pixel, né? Então aqui eu estou fazendo uma vista aérea aqui da cidade de São Paulo e aí você pode ver a representação gráfica aqui da componente vertical
e da área construída da cidade, né? Então você tem uma riqueza de, de detalhes em termos de dados que privilegia a gente, né, para esse estudo, né? É, de certa forma, fácil você estudar a cidade hoje, sob o ponto de vista quantitativo. Mas para começar a minha história, a história que eu vou contar aqui hoje, né, eu gostaria de iniciar na que hoje talvez, na que talvez seja a cidade mais antiga da história da humanidade, né? Que é essa Catalhayuk, né? Eu não sei como é que é a pronúncia correta, mas essa proto-cidade é um assentamento que aconteceu onde hoje é a Turquia e que acredita-se ser o primeiro assentamento urbano, assim, ou que seria alguma coisa próximo de uma cidade, né? Uma proto-cidade. O que chama atenção aqui nessa proto-cidade é que ela não possui ruas, né? As pessoas acessavam uns aos outros a partir do telhado, né? Então você sobe em cima do seu telhado, vai pulando de telhado em telhado, e assim você vai onde você deseja, né? Então não existe rua. E isso é interessante pela seguinte questão: algumas coisas que para a gente parece óbvio, né? Talvez não seja necessariamente óbvio. Por exemplo, né? Parece ser óbvio que as cidades tenham ruas para conectar as pessoas, né? Bom, talvez não seja óbvio. Pelo menos essa civilização aqui, né, não sei se eu posso chamar de civilização, mas esse agrupamento de pessoas aqui, eles aparentemente não sabiam dessa tecnologia, né? Você tem uma uma tecnologia que aparentemente não foi percebida, né? É claro, isso se a gente considera que eles não sabiam dessa tecnologia, né? Não tinham conhecimento ou não conseguiram produzir essa tecnologia, que é a rua, né? Mas é claro, você pode argumentar que não é que eles não conheciam a rua, mas é que eles precisavam se agrupar dessa forma para proteger contra inimigos, né? Pode ser uma possibilidade também, né? Mas a questão é, em algum momento, alguma protocidade percebeu que para conectar diferentes assentamentos, diferentes sítios dentro do assentamento, você pode melhorar a comunicabilidade entre esses sítios a partir de ruas ou caminhos, alguma coisa assim, né? E é claro, a partir desse momento, essa informação se proliferou pelos assentamentos pelo mundo aí, né? E mas como é que as ruas são criadas, né? Vamos tentar fazer um modelo bem bobinho aqui para a gente pelo menos perceber como é que você é, constrói a dinâmica da cidade, como é que as ruas vão aparecendo e como é que as dimensões espaciais da cidade vão surgindo, né? Eu trago aqui para vocês uma comunidade de algo em torno de 200 habitantes que fica aqui no sul de Minas, que é uma comunidade dentro de uma cidade chamada Carrancas, em Minas Gerais, né? Essa comunidade, ela atualmente tem um mercado, mas esse mercado aqui, ele é antigo, né? Talvez surja junto com a cidade. Então, eu tenho um mercado que já existia na década de 60, 70 e ainda existe hoje, certo? E aqui eu tenho uma colina, certo? Então eu tenho aqui uma linha reta que é traçada por uma linha ferroviária, né? Que faz com que as pessoas se aglomerem ou criem suas casas ao longo dessa linha, certo? Então, na década de 60 e 70, quando esse mercado já existia, as primeiras pessoas começavam a povoar aqui essa cidade, elas iam construindo nessa direção, certo? Elas iam construindo ao longo da linha férrea e a cada família que chegava nessa comunidade ia construindo a sua casa no último lugar da fila aqui dessa linha, né? Então, muito bem. E é claro, sempre tentando ter acesso a esse mercado. Na medida que as pessoas iam chegando, essa linha ia crescendo, né? Então, a cidade ia crescendo unidimensionalmente. Então, a pessoa ou a família que chegava posterior, claro, ia caminhar mais para ter acesso ao mercado, né? Enquanto a linha era suficientemente pequena, né?
era possível você colocar sua casa no último lugar da fila ali e ir caminhando até o mercado. Mas chegou um momento que isso já não era tão interessante, né? Porque é, no último lugar aqui da fila significa que você vai ter que caminhar muito, né? Então, a partir desse momento em que caminhar muito se tornou um problema, você pode ponderar o seguinte: ah, tudo bem, eu aceito morar aqui em cima da colina, mesmo que eu tenha que subir um pouco, né, a colina, ou descer, né, subir e descer a colina para ter acesso ao mercado, isso talvez seja mais interessante do que eu caminhar uma linha comprida aqui para chegar no mercado, né? Então, quando esse momento chegou, né, quando o subir e descer da colina foi mais viável do que você caminhar uma linha reta muito comprida, né? Você tem uma situação que a cidade invadiu a segunda dimensão, né? A cidade eu não posso dizer que a cidade se tornou bidimensional, porque se tornar bidimensional significa você ocupar todo o espaço bidimensional. Então você não está ocupando todo o espaço bidimensional. Você está apenas invadindo a segunda dimensionalidade, né? Isso é o conceito de fractal mesmo, né? A gente falou sobre isso ontem. Ser bidimensional significa que você ocupa o espaço bidimensional. Aqui não é o caso, você não está ocupando o espaço bidimensional, mas você está embebido dentro do espaço bidimensional, né? O que não acontecia anteriormente, né? Nessa situação aqui, eu tenho uma cidade, né, a minha vila, que está embebida no espaço unidimensional, ok? Então, nessa situação aqui, eu passo a estar embebido dentro do espaço bidimensional, mas não necessariamente eu sou bidimensional, mas pelo menos eu sou uma cidade, ou uma vila, ou um agrupamento, ou um assentamento que tem uma dimensão maior do que um, né? Eu deixo a unidimensionalidade, né, nesse momento. Então vocês estão percebendo aqui, nessa situação bem trivial, bem simples aqui, que existem dois mecanismos extremamente importantes para ditar de que forma as cidades crescem, né? O primeiro é o mecanismo econômico, né? Então é importante você estar dentro ou sendo é, servido pelos aspectos de infraestrutura da cidade, né? Aqui caracterizado pelo mercado, e também um aspecto geográfico, né? Então a geografia exerce muita influência aqui da forma com que as casas são distribuídas espacialmente, né? Então eu tenho aqui duas forças, né? Uma força econômica e uma força geográfica atuando de forma a estabelecer a distribuição espacial dessas casas, né? Bom, esse mecanismo pode ser observado, né? Primeiro, construção de ruas, estabelecimentos comerciais e geografia, ele acaba gerando cidades que são muito parecidas mesmo estando em períodos históricos diferentes, economias diferentes, e escalas diferentes. Então aqui eu tenho a York do século XVII, né, mas que tem um aspecto muito parecido com uma cidade brasileira, por exemplo, né? Então, ou você pega Xangai, que talvez seja talvez não, é uma das cidades, uma das maiores cidades do mundo, né? Com algo em torno de 24 milhões de habitantes. E você tem um aspecto também parecido com outras parecidos estatisticamente, que eu digo, né? Claro que alguns detalhes, cada cidade tem o seu, mas só que num aspecto estatístico, você pode dizer que tem uma certa configuração semelhante, né? Então eu tenho aqui três escalas de tamanho diferente, né? Eu tenho a escala de uma vila, a escala de uma cidade, e a escala de uma mega cidade. Eu tenho diferentes contextos históricos, né? Eu tenho a York do passado aqui e as outras cidades do presente, e diferentes escalas, né? Desculpa, e diferentes contextos socioeconômicos também, né? Então, eu tenho uma cidade da China, do Brasil e da Inglaterra, né? Então, são três contextos socioeconômicos completamente diferentes, né? Mas que carregam alguma similaridade, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, quais seriam essas similaridades que transcendem contextos históricos, culturais, geográficos e de escala, né, que é o ponto que a gente está interessado aqui. Em primeiro lugar, cidades fractais. Eu tinha colocado
essa imagem aqui na aula de ontem. E ontem a gente falou sobre o conjunto de Mandelbrot, né? E quando eu olho aqui para essa duplacidade, né? Duplacidade no sentido que essa imagem aqui é formada por duas cidades, né? Shenyang e Fushun, na China, né? Então, é uma conurbação urbana aqui de duas cidades. E você percebe similaridades, né, entre esses dois objetos aí, né? Mas aqui eu tenho apenas uma observação qualitativa, né? Como é que eu poderia quantificar uma cidade, uma distribuição espacial de uma cidade, por exemplo, e dizer se ela é um fractal ou não, né? A gente falou na aula de ontem a respeito do box counting, né? O box counting é uma metodologia usada para você tentar encontrar as dimensões fractais de algum objeto que esteja distribuído no espaço bidimensional, né? Por exemplo, né? Se fosse distribuído no espaço tridimensional, eu teria cubos que prescrevem a distribuição do objeto. Se eu tenho o objeto no espaço bidimensional, eu tenho quadradinhos, né? Então, a ideia é que eu divido. Aqui eu tenho a cidade de São Paulo, tá? Aqui o pixel branco significa uma área construída da cidade de São Paulo. E pixel preto significa uma área não construída. Certo? Área construída você pode pensar que é onde tem um cimento, asfalto, alguma coisa assim, algum tipo de interferência artificial, né? E aí na parte preta eu tenho uma situação que não há presença ou não há interferência humana, né? Então a ideia é, eu tenho uma imagem bidimensional aqui, que representa a cidade de São Paulo, e eu vou tentar encontrar a dimensão fractal dessa distribuição de área construída, distribuição espacial de área construída, né? Então, usando o box counting method, né, o método do box counting, eu vou, primeiramente, dividir essa cidade em quadradinhos. Aqui, todos os quadradinhos vermelhos têm o mesmo comprimento, certo? E eu conto quantos quadradinhos são necessários para cobrir toda a área desse objeto, né? Eu faço esse processo, né? Conto aqui, eu faço um algoritmo aqui no Python e ele conta para mim quantos quadradinhos cobrem essa área desse objeto, né? Que no caso é a cidade de São Paulo. Se eu repito o processo por um quadradinho maior, né? Para o tamanho de quadradinho maior, eu vou ter menos quadradinhos necessários para cobrir toda a área, né? Então eu anoto isso. Mais uma vez, eu tenho o tamanho de um quadradinho e a quantidade desses quadradinhos que são necessários para cobrir toda a área construída. Faço isso para vários tamanhos de quadrados, e no final das contas, eu posso fazer um gráfico do número de caixinhas, número de quadradinhos necessários para cobrir toda a área construída de São Paulo em função do tamanho desses quadradinhos, né? Eu tô chamando aqui de box size, né? O tamanho do box. Na verdade, é o tamanho do quadradinho. É o comprimento de um dos lados do quadradinho, né? E o que vocês percebem aqui é que quando eu faço um gráfico log-log desse número de quadradinhos em função do tamanho desse quadradinho, né, o comprimento de um dos lados desse quadradinho, eu tenho uma linha reta, uma linha reta muito, muito bonita, inclusive, né? Muito razoável aqui. E se eu tenho uma linha reta no gráfico log-log, significa que essas duas quantidades aí são bem descritas por uma lei de potência, né? Então eu posso representar o número de boxes como n e o s o tamanho do quadradinho. E isso aqui, de acordo com esse dado experimental, sugere uma lei de potência desse tipo, né? ns é proporcional ao s elevado a um expoente. E esse expoente aqui nada mais é do que o meu parâmetro de escala, né? É o meu parâmetro que é independente da escala que eu estou observando. No caso aqui, é a dimensão fractal, né? Então, o slope dessa linha reta aqui nada mais será do que a dimensão fractal da cidade de São Paulo. No caso aqui, 1,88, né? Então, o meu algoritmo aqui que eu implementei no Python me disse que a cidade de São Paulo, ou pelo menos a área construída da cidade de São Paulo, é um fractal
com uma dimensão 1,88. Na verdade, essa dimensão fractal aqui é chamada de dimensão box counting, tá? Eu não vou ter tempo de falar mais sobre isso, mas na verdade existe inúmeras dimensões fractais para um determinado objeto, principalmente objeto real, né? Como é o caso aqui, né? Então, no caso, esse 1,8 é apenas uma das dimensões fractais desse objeto, né? É a chamada dimensão fractal box counting. Então, a dimensão fractal box counting da cidade de São Paulo é 1,88. Note que não é 2, né? Ou seja, não é 2. Isso significa que a cidade de São Paulo não ocupa todo o espaço bidimensional. Ela ocupa grande parte desse espaço bidimensional, mas não todo, tá? Eu digo que ela ocupa grande parte porque esse número 1,88 é muito próximo de 2. Quanto mais próximo de 2, mais compactada é a cidade. E a compactação máxima significa que a dimensão seria igual a 2. Ou seja, a cidade ocupa homogeneamente todo o espaço bidimensional. Então não é o caso necessariamente de São Paulo, mas São Paulo é muito próximo disso, né? Então, eu faço esse mesmo procedimento aqui para outras cidades, né, e percebo que a linha reta aqui no gráfico log-log aparece em grande parte das cidades, né, que eu escolhi quatro cidades aqui, Manaus, Maceió, Rio de Janeiro e a própria São Paulo aqui, né. Então, vocês percebam que eu tenho linhas retas quando eu faço o gráfico do número de box, número de caixas ou número de quadradinhos em função do tamanho do quadradinho, né. Cidades chinesas aqui também, né? Então isso aí não é um fenômeno brasileiro, isso aí na verdade é percebido em várias cidades, ou quase todas as cidades pelo planeta aí, né? Então cidades aparentemente obedecem um padrão fractal, isso é sugerido pelo fato de eu ter uma linha reta aqui nesse gráfico log-log, né? Eu Professor, estava falando para vocês de cidades compactas, né? De compactação, né? professor, Se a dimensão for igual a 2, significa que a cidade é muito compacta, e valores menores dessa dimensão fractal significa que as cidades são menos compactadas, né? E é interessante que quando eu faço um gráfico aqui dessa dimensão fractal em função da população da cidade, aqui cada ponto significa uma cidade brasileira, né? E você percebe que a dimensão fractal vai aumentando com o tamanho da população, né? Aqui a Lidiane está fazendo uma pergunta. Deixa eu ver o que ela fez, o que ela perguntou aqui. Só um minutinho, Lidiane. Professor, essa dimensão fractal seria para a região ocupada apenas? Isso, é para a região ocupada apenas. É como se a região ocupada fosse um objeto. Então, esse é o objeto que eu estou olhando, né? Então, eu estou olhando a parte branca desse objeto. A parte preta é uma região que esse objeto não existe, né? Então, esse objeto é formado por essa parte branca. Então, não sei se é essa a pergunta, espero que eu tenha respondido, né? Mas a dimensão fractal é da área ocupada, na verdade, a área construída, né? Um termo mais preciso. Então, eu estou olhando aqui para a dimensão fractal dessa estrutura formada pelos pixels brancos aqui. Ok? Então, voltando lá para o gráfico, né, da dimensão fractal em função da população. Então, eu tenho aqui, esses dados experimentais me dizem que, ao aumentar o tamanho da cidade, a dimensão fractal box counting vai aumentando também, né? Ou seja, as cidades maiores vão compactando o espaço, vão ocupando espaços que antes não eram ocupados, né? Então, cidades menores possuem um fator de ocupação, vamos dizer assim, que é menor do que cidades grandes, né? Então, à medida que eu vou crescendo as cidades, em termos de tamanho, a ocupação espacial começa a ser mais intensa, né? Pelo menos se eu interpreto essa dimensão fractal box counting aqui como uma espécie de parâmetro de ocupação do espaço, né? Eu posso usar essa mesma metodologia para calcular a dimensão fractal de outras variáveis de infraestrutura da cidade, outras métricas urbanas, né? Então aqui o que eu fiz foi apenas
encontrar a dimensão fractal da área construída, né? Eu chamei de DF aqui. O DF seria, ou pelo menos a partir de agora, eu vou chamar de dimensão fractal da área construída da cidade, né? Mas eu posso também usar a metodologia para tentar achar a dimensão fractal da rede de ruas da cidade, né? Então, não necessariamente a dimensão fractal da rede de ruas vai ser a mesma dimensão fractal da área construída, né? Então, só para vocês ficarem atentos que a dimensão fractal depende da infraestrutura que eu tô analisando, né? Se eu estou analisando a área construída, eu vou ter uma dimensão fractal. Se eu estou analisando a rede de ruas, eu vou ter uma outra dimensão fractal. Pode ser que essas duas sejam similares, mas não necessariamente, né? E eu tenho, por exemplo, a dimensão fractal da população, né? E detalhe, aqui eu tenho um ingrediente a mais aqui, pelo fato de que os seres humanos, eles não vivem no espaço bidimensional, né? Eles podem invadir a terceira dimensão quando ele mora em prédios, né? Então, essa dimensão fractal DP aqui, que eu vou chamar, né? DP seria a dimensão fractal da distribuição espacial da população da cidade, pode ter uma dinâmica que seja diferente dessas outras duas dimensões fractais aqui, diferentes pelo fato de que esses dois casos aqui, eu tenho infraestrutura que está embebida no espaço bidimensional, né? Então, a rede de ruas ou a área construída está restrita à superfície do planeta Terra, né? Mas a população humana, ela não se restringe à superfície, ela também vive na componente vertical, né, dos prédios, né? Então, o DP aqui carrega alguns ingredientes a mais aqui do que essas outras duas dimensões fractais, né? Então, por exemplo, se a dimensão fractal de ruas está, ou melhor, se a área construída está restrita à superfície da Terra, então é de se esperar que o valor máximo dessa dimensão fractal é 2. Eu não posso ter uma dimensão de área construída que seja maior que 2, né? Não faz sentido, né? E os dados experimentais me dizem isso, né? Então, a dimensão fractal da rede da área construída é algum número aqui que está entre 1,2 e 1,9, né? Esse aqui é o número de cidades em função do valor da dimensão fractal. Isso que são cidades brasileiras. Então, isso aqui é um histograma, né? Quantas cidades tem, ou quantas cidades brasileiras possuem uma dimensão fractal que tem um valor específico de DF aqui, né? Ou quando eu olho a dimensão fractal da rede de ruas, eu também tenho valores que são restritos a valores menor que 2, né? Porque, mais uma vez, a rede de ruas está repousando em cima da superfície da Terra, né? Então, ela está embebida no espaço bidimensional. Então, essa dimensão aí não pode ser maior que 2. Então, os dados experimentais é, obedecem a essa situação. Mas no caso da população, como eu falei para vocês, que ela pode viver na componente vertical, eu tenho a dimensão da população aqui, que em alguns casos é maior do que 2, né? Então é claro que eu não vou observar um DP igual a 3, por exemplo, né? DP igual a 3 significa que essas pessoas, todas as pessoas da cidade vivem nos prédios, aí. Então ela está ocupando não só a superfície da Terra, mas todas as componentes verticais aqui, né? A cidade é formada somente por prédios. E aí eu teria um caso de DP igual a 3, né? Mas isso é uma coisa completamente difícil de acontecer, né? Uma vez que apenas algumas partes da cidade possuem prédios, né? Não toda a cidade, a grande maioria da cidade, mesmo em megacidades, a grande maioria das áreas são compostas por pequenas casas, né? E não por prédios. E aqui eu tenho, então, que o DP não só pode ultrapassar 2, né? Mas ele realmente apresenta alguns valores aqui. Tipicamente, uma cidade das quais foram analisadas aqui tem um DP maior que 2. Essa coluna aqui mostra que mais de 14 cidades aqui dessa análise têm um DP igual a 2,05, que já é maior que 2, né? E assim por diante. Então, muito bem.
Eu começo agora, então, já que eu tenho essas informações, né, eu tenho a dimensão da área construída, eu tenho a dimensão da rede de ruas, eu tenho a dimensão da população. Eu poderia fazer, sei lá, a dimensão fractal da rede de comércios da cidade, né? Então, em vez de olhar a área construída, eu vejo a distribuição espacial de pontos de comércio, e assim por diante, né? Eu posso fazer essa análise a qualquer estrutura econômica, física ou econômica ou social da cidade, né? Mas um detalhe aqui que é interessante e vai ser importante para a gente, principalmente na aula de amanhã, que a gente vai tentar criar alguns modelos matemáticos aqui, baseados nos dados empíricos que eu vou colocar aqui hoje, né? O fato interessante é que a relação entre a dimensão da infraestrutura aqui seria a dimensão da rede de ruas da cidade, né? E a dimensão da população, elas são diferentes entre si, né? Uma vez que dp pode ser maior que 2, por exemplo, e d infra fica restrito ao espaço que é necessariamente menor do que 2, né? Mas a relação entre essas duas aí parece convergir para um valor muito bem definido, que é 0,86. Então, cada cidade vai ter um dp e um d-infra, e cada cidade vai ter a razão entre o seu dp e o seu d-infra, né? E essa razão, apesar de ser menor aqui para cidades menores, o n aqui é o tamanho da cidade, na medida que a população cresce, ou seja, que eu vou analisando cidades de diferentes portes, essa razão entre a dimensão, ou melhor, a razão entre a fractalidade da infraestrutura das ruas, dividido pela fractalidade da distribuição espacial da população, ela converge para um valor fixo aqui, algo em torno de 0,85, 0,86 no caso aqui, né? Na teoria, a gente vai ver que é alguma coisa em torno de 0,85, né? Então, algumas propriedades aqui que, que até o momento são curiosidades, mas que amanhã a gente vai perceber que isso aí são detalhes que podem explicar algumas propriedades econômicas da cidade, né? Eu tinha falado para vocês ontem que um fractal não necessariamente se restringe a objetos. Qualquer coisa que seja independente de escala é um fractal, né? Então, quando eu penso na estrutura física da área construída de São Paulo, isso é um objeto físico, né? É tateável, certo? Mas existem outros objetos, objetos entre aspas aqui, objetos entre aspas no sentido que não necessariamente são objetos físicos, e que, como é o caso aqui do PIB, né? O PIB não é um objeto, né? O PIB é riqueza da cidade, é uma coisa intangível, assim, né? Mas se essa coisa intangível ainda assim obedece a alguma propriedade livre de escala, então eu posso chamar isso aí de fractal também, né? O que é ser livre de escala? Bom, se eu faço um gráfico log-log e tenho uma linha reta, isso significa que o fenômeno que eu estou analisando é independente de escala, é livre de escala, né? E sendo livre de escala, eu posso representá-lo a partir de uma lei de potência. Então, essa equação de potência, de lei de potência aqui, que relaciona o PIB, eu estou chamando de Y aqui, e o N, é a população da cidade, é é exatamente essa linha reta aqui, né, que me parece descrever bem os dados experimentais, né? É, e é claro, o slope e o coeficiente linear dessa reta são dados por esses parâmetros aqui, né? Aqui eu tenho diferentes cidades, cada ponto aqui é uma cidade, né? Eu tenho o PIB, o PIB é o produto interno bruto, né? A quantidade total de riquezas que uma cidade produz em função da população, né? Aqui eu escrevi GDP porque é em inglês, né? Gross Domestic Product, né? Mas é o PIB, tradução aqui para o português, né? O produto interno bruto da cidade. Aqui em azul eu tenho cidades americanas, norte-americanas, e em verde eu tenho as cidades brasileiras. Então vocês estão percebendo aqui que o coeficiente linear dessas duas retas aí de tendência são diferentes. Isso é porque a economia americana, norte-americana, é maior do que a economia brasileira, né? Então, tipicamente, uma cidade norte-americana é maior do que
do que uma cidade do mesmo tamanho aqui no Brasil, né? Mas, curiosamente, o slope dessa linha reta é aproximadamente o mesmo. O slope que eu me refiro é a inclinação, né? A inclinação dessas duas retas é aproximadamente o mesmo. Aqui para os Estados Unidos tem um slope de 1,11, do Brasil 1,14. Se eu olho para outros países, eu vou perceber que eu tenho um slope, né, que eu vou chamar de beta aqui, é o meu expoente de escala, né? Ele é algo em torno de 1,15. Então, daqui a pouco eu vou mostrar um histograma aí de vários países, vocês vão perceber que é um histograma que tipicamente os países possuem um beta igual a 1,15, né? Ou seja, a economia deles tem uma propriedade de que quando eu aumento a população da cidade, eu mais do que aumento o PIB, né? Isso é uma característica, ou é uma consequência do fato de eu ter um beta 1,15, maior do que um, né? Ou, melhor dizendo, eu posso dizer que quando eu aumento a população de uma cidade, o PIB per capita, ou seja, eu divido o PIB pela população, então eu vou ter o PIB per capita, esse PIB per capita aumenta com o tamanho da cidade. Ou seja, cidades maiores acabam sendo mais ricas do que cidades menores. Eu tenho mais produção de riquezas per capita, por indivíduo, em cidades maiores do que em cidades menores. Isso aqui é uma mera consequência desse fato aqui, né? Então, esse gráfico aqui, que sugere que o beta é maior que 15, maior que maior do que um, né? Ele é super linear, né? Usando o termo da literatura aqui. O beta sendo super linear, significa que o PIB per capita aumenta com a população, ou seja, as cidades maiores são mais ricas, né? E esse slope, que é constante aí em diferentes países, ele também possui uma robustez temporal. Aqui eu tenho cidades do sudeste brasileiro, né, varrendo aí algo em torno de 15 anos, e vocês podem perceber o movimento errático aí de cada cidade do sudeste, né? Então cada ponto aí é a cidade, então você pode ver a dinâmica aí da cidade aí, né, nesse plano aí, né? Mas vocês percebam que a linha reta, a linha vermelha, apesar de estar no seu movimento vertical, né, porque as cidades vão aumentando a sua riqueza com o tempo, né, mas o slope dessa linha reta aí, ele é robusto, ele praticamente não se altera, né, mesmo com o movimento vertical dele e mesmo com o movimento aparentemente aleatório aí, randômico, das cidades quando olhadas individualmente, né. Então tem aí uma certa robustez aí dessa propriedade aí do slope superlinear das cidades. E da mesma forma que eu tenho um comportamento superlinear do PIB com o tamanho da população, ou seja, quando eu aumento a população, eu mais do que aumento a produção de riqueza, a mesma, desculpa, a mesma situação acontece quando eu olho para números de contatos telefônicos, certo? Aqui eu tenho um trabalho aqui feito analisando pessoas em Portugal, né? E eu tenho aqui o número total de contatos na cidade. O número total de contatos você olha quantos contatos cada pessoa tem no seu celular, né? E aí você soma todo mundo de uma cidade e faz o gráfico desse número em função da população, né? Então o que você tem aqui é um beta 1,12. Lembrando que o beta lá do PIB é 1,15, né? Então tem um beta aqui muito parecido com o beta do PIB. Então, esse trabalho aqui que eu fiz com alguns colegas, né, que a gente fez essa mesma análise, mas aqui para o Brasil, né? Então eu tenho aqui o número total de contatos em função da população. Então, vocês percebam aqui que eu tenho uma linha reta para escrevendo os dados e um expoente 1,2, né? O que é importante aqui é que esse expoente é maior do que 1, o que significa que cidades maiores possuem mais contatos por indivíduo, né? E quando eu faço essa análise de contatos por indivíduos, fica bem explícito aí o que eu estou querendo dizer, né? Então, aqui eu tenho o valor médio de contatos que cada indivíduo tem,
numa cidade brasileira em função da população da cidade brasileira. Então, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade que tem algo em torno de 13 milhões de habitantes, tipicamente cada indivíduo tem 10 contatos. Ou melhor, fez chamadas que envolveram 10 pessoas, né, vamos dizer assim. Né? Agora, quando eu reduzo o tamanho da cidade, por exemplo, Natal, que tem uma população de 1 milhão de habitantes, esse número já cai para 6. E assim, sucessivamente, né, obedecendo essa linha reta. Então, na medida que eu vou aumentando a população da cidade, é mais esperado que cada pessoa tenha mais contatos telefônicos. Aqui, cada contato telefônico é o número de pessoas que esse indivíduo fez chamadas dentro de um período de tempo, né? Então, vocês estão percebendo aí que com o aumento da cidade, você não só aumenta a produção de riquezas, mas você também aumenta o número de contatos entre as pessoas. Me parece que as pessoas interagem mais, pelo menos em termos de chamadas telefônicas, né? Em termos de contatos emocionais, talvez não, né? Mas pelo menos em termos de chamadas telefônicas, os dados me dizem aqui que cidades maiores produzem mais contatos telefônicos, né? Outras quantidades também obedecem esse mesmo aspecto. É o caso de número de crimes. Então, quanto maior a cidade, mais crime por indivíduo a cidade vai ter, né? Que são dados do Japão aqui, né? Então, tem o número total de crimes na cidade em função da população. E você tem um slope que é maior do que um, né? Mais uma vez, eu tenho um efeito superlinear aqui dessa variável que é o número de crimes, né? E por outro lado, eu tenho outras quantidades, geralmente associadas à infraestrutura, em que esse beta aí é sublinear. Ou seja, esse beta é menor do que um. Esse é o caso, por exemplo, aí de número de estações número de postos de gasolina. Então, eu tenho aqui 4 países diferentes, né? França, Alemanha, Holanda, Espanha. E eu tenho o número de postos de gasolinas em função da população da cidade. Cada ponto aqui é uma cidade, uma média aí de cidades do mesmo porte, né? No caso aqui da metodologia usados pelos autores aqui, né? Mas o que vocês podem perceber é que a linha de tendência aqui, ela tem um slope menor do que o linear. O linear aqui seria caracterizado por essa linha tracejada, né? Então, todos esses 4 países aqui possuem um slope menor do que um, tipicamente em torno de 0,85, né? O que que isso significa, né? Ao contrário lá do PIB, que aumenta com o tamanho da cidade, nesse caso aqui, eu estou ilustrando posto de gasolina, mas na verdade isso aí vale para outras métricas relacionadas à infraestrutura, você tem uma espécie de economia de escala, né? Então, quanto maior o tamanho da cidade, menor a infraestrutura per capita da cidade. Então, tem uma linha aqui que decai, uma linha que representa a infraestrutura per capita, que decai com o tamanho da população, né? Então, isso significa que megacidades ou cidades maiores demandam menos infraestrutura por indivíduo do que vilarejos ou cidades pequenas, né? Então, é claro que a infraestrutura de uma megacidade, em termos absolutos, é maior do que a infraestrutura de uma cidade pequena, né? Mas eu estou me referindo aqui à infraestrutura per capita. Então, quando eu pego a infraestrutura total da cidade e divido pela população, então, esse valor aí, ele decai com o tamanho da cidade. Então, sugere que eu estou gastando menos infraestrutura por indivíduo quando eu vivo em cidades maiores, né? Então, eu tenho aqui uma espécie de cidades, eu tenho aqui uma espécie de economia de escala. Então, cidades maiores são mais econômicas em termos de infraestrutura. Eu gasto menos com infraestrutura. Então, eu tenho aqui, então, duas informações interessantes, né? Eu percebi anteriormente que cidades maiores são mais ricas, e agora eu percebo também que cidades maiores são mais econômicas em termos de infraestrutura. É claro que nem tudo é maravilha, né? Porque como a gente percebeu ali, cidades maiores também têm mais crimes, né? São mais violentas, né? Então tem tudo aí um ganho e uma perda aqui, né? Só para ilustrar essa questão de infraestrutura, tem outras quantidades também relacionadas com infraestruturas.
com infraestrutura, e vocês podem perceber aqui slopes de tendência, slopes da reta de tendência que são menores do que o linear, né? Por exemplo, rede de ruas das cidades norte-americanas e redes de ruas das cidades brasileiras. Então, eu tenho aqui a linha vermelha de tendência, que tem um slope menor do que um, algo em torno de 0,85. Das cidades norte-americanas, algo em torno de 0,85 também, né? Então, mostra esse padrão aí do 0,85, relacionando cidades ou rede de ruas de cidades, né? Uma quantidade de infraestrutura interessante quando eu estou tentando analisar escala, né? É a relação entre população e área, né? Área também é uma variável de infraestrutura, né? Então eu espero que a área também escale com a população de forma sublinear, ou seja, eu aumento o tamanho da população, eu vou reduzir a área por indivíduo da cidade, né? Uma vez que, que a área também é uma variável de infraestrutura, né? E dado que tanto a área como população é uma medida usada aí para representar o tamanho da cidade, eu tenho aqui um termo, né, que foi cunhado, não sei se recentemente, mas tem sido bastante usado aí na literatura, que é a chamada alometria fundamental, né? Alometria fundamental, ou fundamental allometry, nada mais é do que a relação entre área e população. É fundamental no sentido que tanto área como população são usadas por diferentes comunidades, né, pelos urbanistas ou pelos geógrafos. Você tem diferentes comunidades que usam área ou diferentes comunidades que usam população para representar tamanho da cidade, né? Então, nesse sentido, como área e população são fundamentais, vamos dizer assim, para representar o tamanho da cidade, é, a relação entre essas duas quantidades é chamada de alometria fundamental, né? Então a ideia é tentar quantificar de que forma que a área reage ao tamanho da população, né? E aí eu trago aqui algumas cidades do mundo nesse processo aí de aumento da sua área com o tempo, né? E consequentemente aumento da população. Então eu tenho aqui Las Vegas, né? Ou tenho Brasília, né? Você vê essa ocupação drástica do espaço aí por essas cidades aí nos últimos tempos, né? Tem aqui Manaus, né, consumindo aqui partes aqui da floresta amazônia. E um exemplo bem interessante aqui para o nosso contexto, que é Xangai, né, que não só ocupa o espaço bidimensional aqui na sua evolução temporal recente, né, mas também de forma vertical, né? Algumas cidades chinesas têm passado por essa questão, né, essa verticalização bastante acentuada aí nos últimos tempos. Então eu tenho não só uma, uma horizontal, uma compactação da cidade, né, em termos de ocupação do espaço bidimensional, mas eu também tenho um processo de verticalização, crescimento vertical aqui das cidades, né? Então, muito bem. Então, quero quantificar essas duas coisas. Como eu falei para vocês no começo, hoje em dia é fácil você conseguir esses dados, né, uma vez que você tem empresas que se dedicam a medir cada pixel do planeta, né, cada pixel de 100 por 100 metros, e você tem informação sobre área construída, comprimento médio, a altura média dos prédios naquele pixel, e aí você tem essa informação para o planeta inteiro. Então fica relativamente fácil você fazer perguntas desse tipo, né, de relacionar a população com a área construída, por exemplo, né? Então imagina que no caso de São Paulo, primeiramente eu preciso identificar qual que é o limite físico da cidade de São Paulo, né? Isso aí um físico computacional teria bastante interesse, né, de resolver um problema desse tipo, né? Na verdade, são algoritmos de física computacional que você usa para identificar o tamanho de um cluster, né?
aquele problema típico lá de transição de fase, que você tenta enxergar o big cluster, né? Então, algoritmos desse tipo usado em física computacionais também são usados aqui para você tentar enxergar a fronteira física aqui de uma cidade, né? Então, no caso aqui, São Paulo. Então, se eu identifico essa região de fronteira aqui da cidade, basta eu somar a área construída dos pixels aqui, né? Então, cada pixel eu sei a área construída dele, eu somo todos os pixels que pertencem ao interior dessa fronteira aqui, e aí com isso eu consigo ter a área e a população que vive dentro dessa fronteira, né? Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, eu teria condições de saber qual que é a área e a população em diferentes momentos do tempo, né? Então, eu tenho informação em 1975, 90, 2000 e 2015. Então, eu tenho uma janela aqui de tempo de 40 anos. Então, eu consigo quantificar como é que a área e a população aumentaram nos últimos 40 anos dessa cidade específica, São Paulo, né? Mas como eu tenho acesso essas informações de pixel para o planeta inteiro, então eu posso fazer isso para todas as cidades brasileiras, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho esse gráfico da evolução temporal aqui da área em função da população para as maiores cidades do Brasil, né? Eu poderia colocar todas as cidades do Brasil, mas ficaria um gráfico muito ruidoso aqui, né? Então, nesse gráfico especificamente, eu usei apenas cidades maiores do que um certo valor, né? Só para situá-los, né? Aquele gráfico de São Paulo que eu mostrei para vocês é um zoom aqui desse gráfico mais geral que inclui todas as cidades do Brasil. Então, cada conjunto de quatro pontos aqui representa a evolução temporal de uma cidade específica, evolução temporal em termos de área e população, né? E a linha vermelha aqui é a reta de tendência, né? É o fit, é o ajuste aqui de uma equação tipo lei de potência a esses quatro dados fornecidos aí para cada cidade, né? Então, se eu tenho essa informação, né, eu posso, por exemplo, calcular o slope para a cidade de São Paulo. Então, o slope da cidade de São Paulo é 0,45. O slope aqui é o expoente de escala dessa relação área e população, né? E vocês estão percebendo que esse beta da cidade de São Paulo é menor do que 1, é 0,5. E beta menor do que 1 significa que eu tenho economia de escala. Ou seja, quanto maior a população, menor a quantidade de área per capita da cidade, né? Ou seja, a cidade está se compactando. Eu tenho mais pessoas por metro quadrado em cidades maiores. É isso que está me dizendo esse resultado, né? Então, na medida que eu vou avançando no tempo, a população vai crescendo e a área ocupada cresce, mas não no mesmo ritmo, cresce num ritmo menor, o que, o que consequentemente vai exigir que mais pessoas por metro quadrado vivam naquela cidade, na medida que ela vai crescendo, né? Então eu tenho aqui uma área per capita que diminui com a população. Pelo menos é o caso aqui de São Paulo, mas quando eu faço essa análise para várias cidades, o que eu tenho aqui é uma distribuição, ou número de cidades, né, ou a probabilidade, densidade de probabilidade de encontrar uma cidade com um certo valor de beta. Vocês estão percebendo aqui que a moda, né, dessa distribuição está num certo valor que é menor do que um. Ou seja, tipicamente, as cidades brasileiras possuem um processo de densificação. Ou seja, a população cresce mais rápido do que a área. Ou seja, em cidades maiores eu vou ter mais gente morando em um metro quadrado, né? É claro que existem cidades que possuem betas maiores, né, como está sendo representado aqui. Nessas cidades, que são eventos mais raros do que esses aqui, né? Então, essas cidades que têm beta maior que um, significa que a área está aumentando num ritmo maior do que a população, né? Então está tendo um processo de rarificação, vamos pensar assim, né, da cidade. Mas essas cidades são em minoria, né? A grande maioria das cidades possui o processo de densificação. Isso porque ou a moda ou a média dessa distribuição está em torno de um número menor do que um, né?
E é interessante que quando eu olho para essa distribuição para os Estados Unidos, eu tenho o mesmo comportamento, exatamente o mesmo comportamento, exatamente o mesmo tipo de distribuição. Aqui a linha vermelha aqui é uma distribuição log normal. E aparentemente ela descreve bem aqui a distribuição dos dados, né? Esse aqui, os dados significam a frequência de cidades ou a probabilidade de encontrar uma cidade que possui um certo valor do beta aqui, né? Então eu tenho um padrão que aparentemente se repete não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? E tipicamente cidades maiores são mais densas, né? É o que está me dizendo. Então, só para ilustrar aqui essa semelhança, né, entre dados, aqui eu tenho à esquerda eu tenho cidades do Brasil, à direita eu tenho cidades norte-americanas e aparentemente as cidades desses dois países são regidas pela mesma distribuição, no que diz respeito à distribuição dos betas, que relaciona área e população, né? A mesma análise pode ser feita não na evolução temporal da cidade, mas também quando eu analiso transversalmente as cidades, né? Análise transversal significa que eu trato cada cidade como um ponto aqui nesse espaço, né? Então, espaço, área versus população, cada ponto é uma cidade de um determinado tempo específico, né? No caso aqui 2015. Então, eu congelo o tempo, 2015 está congelado, e aí eu olho para as cidades, para as diferentes cidades. Então, eu faço um plot da área em função da população e tento ver a linha de tendência. E a linha de tendência aqui é uma linha que tem um slope também menor do que um, algo em torno de 0,85, 0,90, né, no caso aqui, para o Brasil. E o fato desse beta, que eu vou chamar de beta transversal, né, o beta que vem não da análise temporal de uma cidade específica, mas vem da análise transversal das cidades que compõem o sistema, ou que compõem o país, né? E o beta, o slope dessa linha, também é menor do que um. O que sugere que quando eu faço essa análise transversal, eu também tenho uma economia de escala, assim, ou eu também tenho um processo de densificação das cidades, no sentido de que quando eu aumento a população, eu, eu tenho que a área aumenta também, mas ela aumenta de uma forma muito mais lenta do que a população. Ou seja, cidades maiores vão ter mais pessoas por metro quadrado, mais uma vez, né? Então, eu coloquei aqui o exemplo Brasil e USA, né? O Brasil e as cidades norte-americanas, mas esses autores aqui fizeram essa análise para muitos países aqui. Vocês estão percebendo que tipicamente os países estão coloridos de azul, apenas com algumas exceções aqui, que é o Iraque, por exemplo, que está colorido de vermelho, e a cor aqui representa o valor desse beta. Então, o beta aqui é o meu expoente de escala, né? Então, quando ele é menor do que um, que no caso aqui são os países que estão desenhados em azul aqui, né? Então, são coloridos em azul, então significa que eu tenho um processo de densificação da cidade. Eu aumento o número de pessoas por metro quadrado. Então, tipicamente, eu tenho esse contexto, né? Apenas com raríssimas exceções que eu vou ter países que vão ficando mais rarefeitos, né? No sentido de que a população cresce mais lentamente do que a área, né? Então, isso é uma grande exceção. São países que fogem à regra. Muito bem, então, só para resumir, né? O que que eu concluo com essa análise, né? Só para organizar, vou organizar tudo que eu já falei aqui. Na medida que a população aumenta, a área urbana também aumenta, né? Também expande, mas numa taxa menor, né? Então, cidades maiores, ou melhor, a cidade expande a sua população, ela com isso, como consequência, ela também expande a sua área, mas a área cresce num ritmo menor. E aumentando num ritmo menor significa que eu vou aumentando a quantidade de pessoas que vivem num determinado espaço, né? Então, isso implica que cidades maiores tendem a ser mais densas, tem uma densidade maior, né? Então, a área per capita diminui com a população, né? Essa é a conclusão que eu chego. Mas se as cidades maiores aumentam a sua densidade, como é que ela responde a esse fato, né?
E, e é claro, a densidade aumentando significa que eu tenho pressões econômicas ou sociais para morar em determinadas regiões da cidade, né? Então isso aí faz com que haja a necessidade de você crescer a cidade não horizontalmente, mas verticalmente, né? Então, se você aumenta a densidade da cidade, significa que se eu não crio a terceira dimensão, né? Se eu não crio o processo de verticalização, as pessoas vão ficando mais e mais comprimidas, né? Mas chega um momento que essa compressão aqui já começa a interferir nas necessidades físicas e vitais da pessoa, né? Então, para que você não esprema as pessoas até o limite de zero, né? As pessoas criam a terceira dimensão, né? Invadem a terceira dimensão, para que ela possa morar em prédios aumentando a densidade daquela área específica na qual o prédio foi construído, mas a área de vida da pessoa, pelo menos, não vai a zero, né? Ela fixa num certo valor, que seria um valor mínimo necessário assim, para suas condições vitais, e a partir daí você tem um crescimento vertical, né? Isso é bem Isso pode ser visualizado a partir desses dados aqui, né? Eu tenho, mais uma vez, cada ponto é uma cidade brasileira, né? Então eu tenho aqui a população em função da altura média de uma cidade. A altura média significa que você pega todos os prédios da cidade, prédios e casas, e você acha lá o valor médio. Por exemplo, cidades pequenas só tem casa, né? Então o valor médio dessa altura é menor. Agora, quando você pega São Paulo, que tem muitos prédios, claro, a altura média de São Paulo vai ser muito grande, né? Então, o que acontece quando eu faço um gráfico dessa altura média de uma cidade específica em função da população dessa cidade, né? Então, eu tenho aqui cidades menores, né, que possuem alturas menores, né? Tipicamente, essas cidades aqui, que eu coloquei como cinza, são cidades menores do que 200 mil habitantes, né? Essas cidades têm uma predominância de casas. Então, eu espero que essas cidades tenham valores de altura média em torno de uma altura média de uma casa, né? Então, no caso aqui, seria representado por essa linha cinza, né? Essa linha cinza é o valor médio dessa componente vertical aqui de todas as cidades que estão pintadas em cinza. Por outro lado, eu pintei aqui as cidades maiores de 200 mil habitantes de azul, certo? E vocês percebam uma linha de tendência aqui, né? Uma tendência positiva, no sentido de que eu vou aumentando a população, a componente vertical, caracterizada pela altura média dessas cidades, também aumenta. Aumenta tipo uma lei de potência, né? Porque eu estou num gráfico log-log aqui mais uma vez, né? E se eu faço um encontro entre essa linha horizontal cinza com essa linha vermelha, eu posso inferir em qual momento, dentro desse nosso sistema, dentro das cidades brasileiras, qual momento a cidade começa a sentir uma pressão física para poder invadir a terceira dimensão. Uma pressão física que é suficiente para que ela comece a reconstruir a sua cidade em termos de prédios, né? Vamos pensar assim. E esse número aqui é alguma coisa em torno de 10 a 5, né? 10 a 5 é 100 mil habitantes, né? Então, de acordo com essa análise aqui, eu tenho uma sugestão de que quando a cidade atinge 100 mil habitantes, você começa a ter uma pressão física para que você construa prédios. E é interessante que eu vivo numa cidade de Lavras, né, no sul de Minas, que quando eu cheguei aqui, alguma coisa em torno de 15 anos, eu cheguei aqui em 2010, né? E nessa época, a cidade tinha 90 mil habitantes. E eu me lembro que a cidade tinha poucos prédios, tinha alguma coisa em torno de, sei lá, 5 ou 6 prédios no máximo. Isso há 15 anos atrás, 2010, né? E ela tinha 90 mil habitantes.
Atualmente, a cidade de Lavras tem alguma coisa em torno de 105 mil habitantes. Então, ela está dentro dessa região aí que, de acordo com os dados, me parece ser crítico. E, de fato, né, a cidade de Lavras hoje tem muito mais prédios do que tinha em 2010. Né? Então, parece que teve uma expansão de prédios que, de alguma forma, coincide com essa visualização aqui, usando todas as cidades, né? Essa visualização aqui me diz que alguma coisa acontece com as cidades quando ela atinge 100 mil habitantes. E, curiosamente, aqui na cidade de Lavras, a gente experimentou alguma coisa desse tipo mesmo. A cidade passa de 90 mil habitantes, com poucos prédios, e chega a 105 mil habitantes com, não vou dizer muitos prédios, mas muito mais prédios do que tinha há 15 anos, né? Então fica aí é, essa reflexão aí sobre essa componente vertical aí das cidades, né? Resumindo o que eu coloquei aqui para vocês, eu falei sobre variáveis de infraestrutura, eu falei sobre variáveis socioeconômicas e os seus diferentes valores dos betas, né? Seus diferentes comportamentos em termos de escala, né? Resumindo aqui, a partir desse histograma, você tem um histograma aqui com várias variáveis de infraestrutura, variáveis urbanas relacionadas à infraestrutura, por exemplo, número de postos de gasolina, área construída, comprimento de ruas e assim por diante, né? Variáveis infraestruturais, né? E tipicamente os betas, o eixo X aqui é o beta, né? O expoente de escala entre essa variável e a população, você tem tipicamente valores menores do que um. Claro que existem exceções, né, porque são fenômenos naturais, mas tipicamente os valores aqui estão em torno de um beta menor do que um. No caso de variáveis socioeconômicas, do tipo PIB, é, doenças sociotransmissíveis, número de contatos telefônicos, né, alguma coisa relacionada, são variáveis relacionadas com contextos sociais e econômicos, você tem betas maiores do que um, tipicamente em torno de 1,15, né? Tem um terceiro tipo de variável aqui que eu não mencionei, né? Mas são variáveis que estão relacionadas com necessidades individuais. Então, por exemplo, consumo de água, consumo de energia elétrica e coisas do tipo. São quantidades que estão relacionadas com o indivíduo, e não necessariamente correlacionadas com a interação do indivíduo com os demais, com outras pessoas, né? Então, essas variáveis apresentam beta em torno de um, o que significa que não importa o tamanho da cidade, essas variáveis, quando analisadas em termos individuais, elas são as mesmas. Então, por exemplo, o número total de consumo de água possui um beta igual a um. Isso sugere que cidades maiores ou cidades menores, cada indivíduo consome a mesma quantidade de água, o que é bastante razoável, né? Não é porque eu vou morar em uma cidade maior que eu vou tomar mais água, né? Então, o meu consumo de água individualmente, ele é o mesmo, não importa o tamanho da cidade, né? Então, quando eu faço a escala entre consumo total de água e população, a escala é par a par, né? Há um crescimento linear entre essas duas quantidades. E aqui está caracterizado por um beta igual a 1, né? Que é bastante razoável. Então, tem essas três quantidades aqui, três tipos de quantidades, né? Infraestrutura, necessidades individuais e contextos socioeconômicos com diferentes dinâmicas, né? Num trabalho que eu publiquei com alguns colegas, a gente percebeu que existe uma quarta categoria aqui, né? São variáveis que possuem um forte viés governamental, o que a gente chamou de variáveis com efeitos top-down, né? Ou seja, você tem um viés externo aqui. É o caso, por exemplo, do número de camas hospitalares. O número de camas hospitalares você pode pensar que é uma variável de infraestrutura, né? Então, a princípio, ela seria uma variável que possui um beta menor do que um, para seguir a tendência das suas quantidades semelhantes, né, que está relacionado com infraestrutura. Mas no caso aqui do Brasil, o beta desse número de camas hospitalares aqui,
ele é maior do que um, alguma coisa em torno de 1,50, né? Mas lembrando que contexto hospitalar é fortemente relacionado com políticas públicas, né? Então, o fato dela apresentar um beta maior do que um, não está relacionado necessariamente com a dinâmica do sistema, dinâmicas internas do sistema, mas está relacionado com fatores externos, aqui caracterizado por pressões governamentais, né? Interferências governamentais. Então, o beta desse número de hospitais não necessariamente reflete a sua natureza intrínseca, né? Está relacionado com fatores externos. Muito bem, então a gente viu, pessoal, né, organizando aqui as ideias mais uma vez, né, que cidades maiores possuem coisas interessantes, né? Por exemplo, eu tenho uma maior produção de riquezas, né? Eu não mostrei dados empíricos, mas eu poderia mostrar dados empíricos que sugerem que salários das pessoas que moram em cidades maiores são maiores do que os salários de pessoas que vivem em cidades menores, né? Alguma coisa em torno de 15%. Esse 15 vem do fato de eu ter um expoente beta igual a 1,15, né? Então, esse 0,15 aí a mais reflete em um aumento de 15% nos salários das pessoas que moram em cidades maiores, quantidade de produção de riqueza, né, caracterizado pelo PIB aqui. O número de interações pessoais aqui também aumenta em cidades maiores, isso aí caracterizado pelo número de contatos telefônicos, né, que aqui mostrei. E o número de patentes também aumenta. O número de patentes representa aqui um fator de criação, né, de criatividade aí das pessoas. E aqui, né, o próprio número de pessoas criativas. Pessoas criativas seriam o número de pessoas que trabalham em setores que são relacionados com criatividade, né, com inteligência, de alguma forma. E por outro lado, eu tenho a parte ruim, né? Então, se eu desconsidero essa parte à direita e considero apenas a parte da esquerda, justificaria todo mundo ir morar em grandes cidades, né? Por que não vou morar em grandes cidades? Vamos lá, me parece que só tem coisas boas, né? Mas, claro, não existe somente coisas boas. E, aliás, é o fato que faz com que as pessoas tentem evitar as cidades grandes. Porque cidades grandes possuem mais violência, né? Então, aqui caracterizado, por exemplo, né, o número de crimes aumenta em cidades maiores, consequentemente, eu tenho um número maior, proporcionalmente, de postos policiais, né? E também tenho doenças transmissíveis, sociotransmissíveis, que são potencialmente maiores em cidades maiores, né? Por exemplo, casos de AIDS, né? A gente viu isso também no caso do Covid, em que cidades maiores eram mais afetadas do que cidades menores, justamente pelo fato desse adensamento maior em cidades maiores, né? Muito bem, comparando essas ideias aqui com as ideias colocadas na aula anterior, né, na aula de ontem, a gente tem uma situação, se a gente pensar em termos de escala, né, que vocês lembram que no caso da biologia, a gente tinha algo em torno de 21 ordens de magnitude, né? Então eu tenho aqui esse gráfico, eu já tinha mostrado aí para vocês, né? Eu tenho o fenômeno biológico aqui varrendo algo em torno de 21 ordens de grandeza em termos do tamanho, em termos da massa corpórea, né? No caso das cidades, eu tenho apenas 5 ou 6 ordens de magnitude, em termos de tamanho, em termos de população, né? Por exemplo, eu tenho vilarejos que têm algo em torno de 500 habitantes, e eu tenho a maior cidade do planeta, que é essa conurbação aí de Tóquio e Yokohama, né, que tem alguma coisa em torno de 38 milhões de habitantes, né? Então, se eu pego essa comparação entre essa vila e essa maior cidade do planeta, eu tenho algo em torno de 6 ordens de magnitude, né? Só para vocês terem um efeito comparativo, somente os mamíferos, que é apenas uma classe dentro do fenômeno biológico, né? Somente os mamíferos já varrem 8 ordens de magnitude, né? Então, somente os mamíferos já varrem um número de ordens de grandeza
que já é maior do que o que a gente varre quando analisamos o fenômeno urbano, né? Então tem uma diferença aí em termos de escala que para o fenômeno biológico e o fenômeno urbano, né? A gente falou sobre essa taxa metabólica, né, dos sistemas biológicos. Taxa metabólica seria a quantidade de energia que o organismo precisa para se manter vivo, né? Isso aí em função da massa corpórea. A gente percebeu que para animais vasculares, né, ou seja, aqueles animais que precisam de redes de circulação para entregar os nutrientes para as células desse organismo, né, esses tipos de animais possuem um beta aqui da lei de escala que é alguma coisa em torno de 3 quartos, ou 0,75, né? Então, a escala entre a taxa metabólica e a massa do organismo escala com um expoente 3 quartos, né? O que é importante aqui é que esse beta é menor do que um, o que significa que quando eu aumento o tamanho do organismo, eu tenho uma diminuição da demanda energética por célula desse organismo. Então, eu tenho um processo de economia de escala, né? Então, à esquerda aqui, eu tenho justamente isso: é a quantidade de energia demandada por célula de um organismo específico em função da massa desse organismo. Então, eu tenho aqui nessa parte extrema um ratinho, né, que seria um mamífero pequeno, e um elefante, um mamífero grande, né? Então, eu tenho aqui que as células do elefante são muito mais econômicas em termos energéticos, em termos de demanda de energia, do que as células do rato. Então, eu tenho uma economia de escala aqui. Quanto maior o organismo, mais econômico energeticamente as células desse organismo serão, né? E a mesma coisa acontece para o fenômeno urbano, pelo menos em termos de infraestrutura, né? A gente percebeu aqui, hoje, que quando eu aumento a população, a demanda de infraestrutura por indivíduo reduz em cidades maiores. Então, eu vou aumentando o tamanho da cidade, eu vou tendo uma economia de escala, no sentido de que a demanda de infraestrutura vai se reduzindo, né? Então, eu tenho aqui uma espécie de analogia qualitativa, ao menos, entre esses dois sistemas. Sistemas biológicos que apresentam uma economia de escala, em termos de energia demandada, e eu tenho o fenômeno urbano, que também tem uma economia de escala em termos de infraestrutura demandada, né? Então, eu tenho aqui é, é, duas situações, dois sistemas que aparentemente possuem a mesma, ou pelo menos possuem situações análogas em termos de consumo de energia e consumo de infraestrutura, né? Cidades possuem uma equação de escala dado por alguma coisa desse tipo, né? Então note que o expoente de escala aqui é 0,85, né? Aqui eu coloquei 5 sextos, né? Que é o que vem da teoria, que a gente vai falar amanhã sobre isso, né? Mas 5 sextos é 0,85 ou 0,84, alguma coisa assim, né? Isso faz com que a economia de escala das cidades é de 15%. O 15 vem do 1 menos 0,85 aqui, né? Então, quando eu dobro o tamanho da cidade, ou melhor, quando eu aumento em 100% o tamanho da cidade, eu não preciso aumentar na mesma proporção a infraestrutura, mas basta que eu aumente em 85%. Então, esse 15 aí vem de uma economia, representa uma economia. Então, tipicamente, eu reduzo em 15% a demanda de uma cidade, em termos de infraestrutura, em relação à sua infraestrutura, né? Então, eu tenho uma economia de 15% de infraestrutura em cidades maiores. Se eu faço essa mesma brincadeira aqui com os sistemas biológicos, né? Lembrando que a biologia é regida por uma expressão desse tipo, uma lei de potência também, mas com um expoente de escala aqui ligeiramente diferente, né? É um expoente de 0,75, alguma coisa tipo 3 dividido por 4, né? Então eu tenho aqui uma redução de 25%. Ou seja, se eu aumento em 100% o tamanho do organismo,
Eu não preciso aumentar em 100% a demanda energética por célula. Basta que eu aumente em 75%. Então, eu tenho uma economia de escala em 25% com o aumento da escala, né? Então, nesse sentido, a biologia é muito mais econômica, é muito mais eficiente do que a cidade. A eficiência dela, da biologia, é de 25%, da cidade é apenas 15%, né? Então, essa diferença aqui pode estar relacionada a muitas coisas, né? Eu posso pensar levianamente, né, de que, tá, as cidades, ela só existem há 10 mil anos, né? A biologia existe há o quê? 7 bilhões de anos. Então, talvez seja questão de tempo. Então, se a gente esperar um tempo suficientemente grande, as cidades também vão atingir o nível de economia que a biologia já chegou. Tá, tudo bem, isso é uma explicação, mas me parece ser uma explicação um pouco leviana, né? Eu digo leviana porque, como eu mostrei para vocês aqui, a dinâmica do expoente de escala me parece ser robusto ao longo do tempo, né? Eu mostrei para vocês aquele gráfico do PIB em função da população para as cidades brasileiras. Vocês percebem que o beta, o slope do beta, ou melhor, o slope da linha reta, ele não está mudando com o tempo, né? Muito pelo contrário, ele parece ser uma coisa estática. Então, talvez a cidade já esteja no seu equilíbrio, né? E se ela já está no seu equilíbrio, não adianta eu esperar um tempo suficientemente grande, que eu não vou ter uma economia diferente do que eu já tenho hoje, né? Uma economia de escala, em termos de infraestrutura que eu já tenho hoje. Então, talvez as cidades sejam, de fato, um sistema diferente do sistema biológico, né? Apesar de carregar algumas analogias, né? Mas não necessariamente são descritos quantitativamente pelas mesmas regras, né? Bom, mas como é que esse fenômeno de escala urbano emerge, né? Como é que eu consigo explicar isso aí? Então, esse slide aqui é para provocá-los para a aula de amanhã. A aula de hoje eu apenas coloquei alguns dados experimentais e algumas reflexões, mas eu não expliquei as leis de escala urbana, né? Isso eu vou fazer na aula de amanhã. Então eu quero propor alguns modelos usando os dados experimentais que eu coloquei aqui hoje para tentar de alguma forma explicar por que existem esses fenômenos de escala em sistemas urbanos, ok? Mais especificamente, eu vou usar esse material aqui que eu publiquei em 2023, né? Então, para quem tiver a curiosidade, não conseguir esperar até amanhã, dá uma olhada aí nesse paper, né? Esse paper de revisão aí. E na aula de amanhã eu vou pegar alguns modelos que eu acho que sejam mais didáticos para a gente poder entender aqui. E vou usar esses modelos didáticos para tentar dar uma explicação para esses fenômenos de escala.